Oi, pessoal do RPS Capital. Estou mais uma vez com o Vitor Alcalá, um dos responsáveis pelo nosso fundo Long Bias, que teve um mês difícil em janeiro, de menos 7% de performance, versus também um mês difícil da Bolsa, né, uma queda de quase 5%. Vamos começar por aí, então, falando o que aconteceu em janeiro, por que esse mês tão complicado e o que aconteceu com a nossa carteira. O mês de janeiro foi ruim, né, pra gente. Eu acho que a gente, apesar de ter começado o ano com um net até um pouco abaixo do nosso nível neutro, né, então a gente hoje rodou o fundo mais ou menos 60% de net long. A gente acabou errando bastante os cases. Eu acho que de grandes destaques daria pra gente citar o setor de lítio, né, a gente tinha uma posição em Sigma Lítio, uma posição média que acabou tendo um prejuízo relevante no produto nesse mês. Inclusive se arrastou para o mês de fevereiro, né, uma posição que acabou indo super mal. Além disso, o setor de home builder também foi mal. A gente tinha um pouco de Tenda e um pouco de MRVs, foram posições que também acabaram caindo bastante. Então, basicamente, foi um mês que a gente errou muito mais o alfa do que o beta, né? Isso acabou com que a gente tivesse uma performance abaixo do Bovespa, apesar de estar menos comprado do que a gente fica usualmente. Então, o que a gente fez, né? A gente basicamente segurou as posições de commodities, de lítio a gente tinha segurado, acabamos vendendo um pouco agora no início de fevereiro. A gente estopou as posições de home builders, porque a gente viu que a gente estava errado. De fato, veio uma revisão de lucro acima do que a gente estava esperando, então a gente decidiu reduzir. Mas, por outro lado, as posições de consumo e varejo, que foram posições que também prejudicaram o fundo em janeiro, a gente na margem aumentou para fevereiro, né? Então, como exemplo, Arcos Dourados, CVC e Azul foram posições que a gente já aumentou um pouquinho agora em fevereiro. Tá, então, para resumir, como que tá a foto da nossa carteira em fevereiro, qual é o racional por trás dela, e aí como a gente tá de net gross esse mês? Tá, eu acho que para fevereiro a gente aumentou um pouco o net, a gente foi de 60% para 70%. A gente trocou o setor de home builder por setor de varejo e consumo, que é tão cíclico quanto, mais a gente trocou um pouco os cases. A gente mantém a posição que a gente tinha em commodities, basicamente, e na margem a gente vendeu um pouco mais do setor financeiro, né? Então, de bancos, a gente está vendendo um pouco agora para fevereiro. Perfeito. Obrigada, Vitor. Até mais. Tchau, tchau.